Olá, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui dando continuidade, esse que é o estudo 4, provavelmente 4 de 4, né? Ou vai ser 4 de 5, vai depender aí da dinâmica o quanto a gente conseguir avançar hoje. Na recapitulação dos símbolos proféticos, estamos seguindo aqui capítulo a capítulo no livro do Apocalipse, e nós chegamos então ao capítulo 15 do Apocalipse, esse importante capítulo. Vimos os capítulos 13 em especial, 14 também, foram capítulos com bastante sinais, vários sinais densos, né? Bastante informação, mas sempre muito importante entender esses símbolos, porque uma vez que nós entendamos o que os símbolos significam, fica muito mais fácil entender o que a palavra de Deus está nos dizendo, né? Embora tenhamos assim algumas versões um pouco distorcidas de interpretações proféticas que são disseminadas pelo mundo hoje, né? Nós temos, nessa forma de interpretação historicista, nós temos como base a história. Então, isso realmente é algo muito importante. Temos a visita, a presença da irmã Joanita também. Seja bem-vinda. Uma honra ter a sua presença conosco, tá bom? Vamos então abrir o nosso livro sagrado, que é a Bíblia, no capítulo 15, e vamos começar pelo verso 1. E aí nós vamos então entendendo aqui esse sinal que é apresentado aqui. E diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, né? Então, esses anjos aqui, como nós tínhamos visto, eles são mensageiros, mas eles podem ser anjos literais ou anjos literais, que eu digo, aqueles que realmente estão ao lado de Deus, né? Aqueles anjos que assistem junto a Deus, ou podem ser mensageiros humanos, mas nesse caso aqui nós estamos falando realmente de anjos literais, aqueles que assistem junto a Deus. Por quê? Porque eles são os anjos das 7 últimas pragas. Então, eles são aqueles anjos que receberão do próprio Deus, né, o vinho, a punição que vai ser aplicada aos ímpios nesse momento final, e eles são então responsáveis por distribuir isso na terra, né? Então estamos falando realmente de anjos literais, aqui não resta nenhuma dúvida. E aí nós seguimos aqui para a parte dos remidos, né, que é uma interpretação literal mesmo que está sendo escrito aqui. Então não existe muita dificuldade. Nós vamos então agora para o verso 7, capítulo 15 e o verso 7 de Apocalipse. E lá diz assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século do século. Então, ainda meio que uma continuidade aqui, né? Está falando realmente é, até pela expressão que é usada, né? Um dos 4 seres viventes. Esses seres viventes, nós já vimos a descrição sobre eles quando nós estávamos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, versos 6 a 8, né? E nós já entendemos que esses seres viventes que se dirigem ali aos anjos, né? Então são os serafins, aqueles anjos ali que têm a função de adoração. Então asas, são 6 asas, né? Cobrem ali, cobrem o rosto, né? Exaltam a Deus, cobrem os pés também. Então, é desses seres que está sendo falado ali. Esses 4 animais que descrevem ali é uma representação, lógico, o Apocalipse é um livro simbólico, né? Então, esses 4 animais estão representando os 4 serafins de Apocalipse, capítulo 4, versos 6 ao 8. Então, eles têm ali 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. Cada taça, então, representa uma praga, e nós vemos aqui essas pragas que irão acontecer a partir do momento em que o fechamento da porta da graça chegar a acontecer. Então,
a consequência disso serão essas 7 pragas. E aqui uma similaridade, lógico, com as pragas do Egito, mas são pragas diferentes dadas agora a cada anjo, né? Então, cada anjo ali vai ter uma praga diferente. Vamos seguir agora para o verso 8 e diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, o santuário, quando havia o Shekinah, que era a manifestação ali literal de Deus, né? O Deus Jesus Cristo na forma divina, o que acontecia? Ninguém podia entrar no templo. Da mesma forma, nem sacerdote, nem sumo sacerdote, eles não podiam entrar no templo. Mas aqui, como nós entendemos que se o santuário se enche de fumaça, o que nós entendemos com isso? Entendemos que nesse momento agora, Jesus deixa de interceder no santuário celestial. Então, mais uma vez, né, ninguém pode penetrar. Aqui representa o fim da intercessão, ou seja, Jesus Cristo para de interceder pela raça humana. Mais uma comprovação que nós vemos aí o momento então que as pragas vão cair a partir do momento então que tanto os justos forem selados quanto os ímpios forem separados também. Nós vemos uma menção disso em 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11, segundo Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14 também, e Isaías, capítulo 6, verso 4, e ali, a partir desse momento em que isso se cumprir, esse verso 8 aqui se cumprir, nós teremos então o que é conhecido como angústia de Jacó, né? Fim da intercessão do céu, todos já estão selados, já está definido ali a situação de cada um. Vamos para o capítulo 16 e vamos então agora para o verso 6. Relembrando, né, nós estamos vendo apenas símbolos que são interpretados não literalmente, né, para que isso faça sentido. Se você chegou neste canal, se você chegou nesse vídeo e não teve a oportunidade, nesse mesmo canal você vai encontrar o estudo do Apocalipse verso a verso. Você pode ali tirar todas as suas dúvidas, nós vamos ver verso a verso todos os capítulos da Bíblia, e ali detalhadamente eles são apresentados, e aqui nós estamos apenas abordando os símbolos, né, símbolos proféticos. Vamos seguir então para Apocalipse capítulo 16 e o verso 6, que diz assim: terceiro flagelo, né? Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, pois são dignos disso. Nós aqui sabemos que essa praga aqui, né, ela está se retratando a algo que aconteceu muito claramente, a história confirma isso, através do que aconteceu na Idade Média, né? Então, decreto de morte aos santos, vingança pela perseguição na Idade Média, é disso que está se referindo aí essa terceira praga que é apresentada no capítulo 16 e o verso 6. Ok? Vamos então agora para Apocalipse 16 e o verso 13, que também tem um símbolo ali, né? Um símbolo que deve ser interpretado não de forma literal, mas tem uma interpretação para que o contexto ali seja entendido. Então diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esse capítulo aqui, esse verso aqui em especial, que é bem pesado, né? Tem símbolos pesados. Mas o que nós vemos aqui? Essa tríade satânica é a tríade que tenta ali substituir, né, a tríade divina. Eles querem se colocar na mesma condição, que é o dragão, a besta e o falso profeta. E aí, o que é o dragão? O que é a besta? O que é o falso profeta nesse contexto que nós estamos abordando? Aqui nós vemos
para o dragão, aqui já entra num contexto um pouco mais amplo do que a tradução literal de que o dragão é o próprio Satanás. É também, né? De uma forma mais ampla, é o próprio Satanás. Mas o dragão, ele também representa ele pode ser também apontado para a Roma, mas a Roma versão pagã também era interpretada como dragão. Mas vejam que Apocalipse capítulo 16, verso 13, já está falando do fim dos tempos na Terra. Então, o que que significa esse dragão? O dragão, Satanás, quando nós vamos, por exemplo, para o Gênesis, né, ele foi o primeiro a apresentar para Eva aquela doutrina falsa de que, a partir do momento em que ela comesse do fruto, ela não morreria, né? Então, se opondo ao que Jesus disse, o que nós vemos era uma doutrina em que Deus falou: no dia em que você pecar, que você transgredir, em que você comer o fruto proibido, você vai morrer. E aí Satanás falou: não, não vai morrer, não. E aí, entendendo que essa doutrina do dragão, que representa o não morrerás, nós vemos aqui uma alusão ao espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo ele prega que uma vez que você morre, você não morre de verdade, né? O seu corpo físico morre, mas a sua alma, né? Essa alma apresentada por Platão, né, da dualidade platônica ali, ela se separa do corpo e ela tem vida fora do corpo. Então, na realidade, uma referência ao que Satanás falou lá no começo, né? Então, o dragão ele representa nesse contexto, tanto Satanás quanto Roma pagã, mas em especial nesse contexto histórico, o espiritismo, ok? Estamos falando do dragão espiritismo. Muito importante isso. A besta, aqui a besta que é retratada aqui é a besta do mar, e nós sabemos que essa besta, claramente, né, não apenas nós, como adventistas, entendemos como uma representação do poder papal romano, católico romano, mas também os protestantes, originadores do movimento protestante, como Lutero, Calvino, Zwingli, eles tinham ali, aplicavam claramente a esse personagem, né? Então, o dragão, o espiritismo, a besta representando o papado e esse poder romano, católico romano, né? E temos esse terceiro personagem que é o falso profeta. Vejam que quando fala-se profeta na Bíblia, né, embora existissem profetas de deuses pagãos, nós vemos que na maioria dos casos os profetas eram profetas de Deus. E esse falso profeta é alguém que fala de Deus, que fala de Jesus, mas ele é falso. Junto com as suas profecias ali, ele está falando mentiras, ele está falando inverdades, né? E o que que nós entendemos no contexto profético? É o protestantismo apostatado. E por que que nós falamos do protestantismo apostatado? Porque é o protestantismo que diz, por exemplo, que a Bíblia, o Antigo Testamento foi abolido, que não existe mais, né? Então, esse poder, essa tríade, ela é formada pelo Espiritismo, o catolicismo e o protestantismo. E veja como é interessante, né, que elas formam uma unidade. Por quê? Porque o protestantismo, eles pregam que a pessoa, quando morre, já vai direto para o céu, ou seja, é uma doutrina que não é bíblica. E se eu falo que a pessoa morre e já vai para o céu diretamente, eu estou falando que a alma se separa do corpo, ela tem vida fora do corpo, né? Apontando para a doutrina da serpente que foi apontada lá, que foi apresentada para Eva lá no começo do Gênesis. Então, da mesma forma, o catolicismo. Para o catolicismo, a pessoa morre, o que que acontece com o corpo? Ou vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou seja, também é separado, né? Não é o corpo é separado da alma, né? Como se fossem entidades separadas, o que não é bíblico. A Bíblia claramente condena isso. E o Espiritismo claramente fala, né? Sem nenhuma dúvida aí. Então, vejam que essa união, né, dessa tríade satânica,
ela apresenta a partir desse momento, então, três espíritos imundos, né, semelhantes a rãs. Vejam que aqui nós estamos falando de um contexto depois, a partir do momento, então, que as pessoas já forem seladas, né, nesse finalzinho ali, momento, então, em que as pessoas, então, vão ser separadas, os grupos serão separados. E aqui nós vemos a representação da falsa trindade, que lembra, por exemplo, o que Êxodo, capítulo 8, versos 1 a 9, nos apresentam. E um detalhe interessante, olha só, no panteão egípcio havia uma deusa da fertilidade chamada Requete. Requete. E essa deusa chamada Requete, ela tinha uma face, o rosto dela era o rosto de uma rã. Olha que interessante, né? Como existe essa correlação entre doutrinas pagãs com o que a Bíblia condena aqui e apresenta como essa trindade aí que deu origem a esses três espíritos imundos, né? Então, esses poderes unidos através da guarda do domingo e da imortalidade da alma, que são doutrinas aí praticamente universalmente aceitas e não bíblicas, né? E eu falo isso com muito carinho, por quê? Porque talvez muitas pessoas enxergam que o domingo é bíblico porque o pastor falou ou porque o padre falou, mas o que que a Bíblia diz? O que que a palavra de Deus diz? Será que Deus estabeleceu um dia para ele? Será que o domingo aparece como um dia autorizado pela Bíblia como dia de guarda? Né? Então, é muito importante, esses símbolos, eles são realmente assim, reveladores, né? Eles abrem realmente a nossa visão para os significados que estão sendo abordados aqui. Nós já vimos, inclusive, que o decreto dominical, que é uma realidade muito próxima, estamos vendo os Estados Unidos caminhando rapidamente para isso, é, o cumprimento da profecia, não tem como fugir disso. Vamos agora para Apocalipse capítulo 16 e vamos ver o verso 16 também. E diz assim: Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Né? Então, isso daqui também acaba causando uma grande confusão, em especial para aqueles que acreditam na versão dispensacionalista, né? E vale lembrar, se você pesquisar a origem dessa versão dispensacionalista, isso vai remeter a um padre jesuíta, ou seja, quem criou a versão dispensacionalista foi um padre católico jesuíta. E vale lembrar que os jesuítas eles eram um grupo que foi criado pela Igreja Romana para combater a reforma protestante. E hoje os protestantes, né, que se dizem protestantes, eles guardam o mesmo dia que a Igreja Romana. Olha que coisa interessante, né? Então são reflexões para a gente pensar e se existe algum terreno seguro, com certeza é a Bíblia. Voltando para o Armagedon. O que é Armagedon? O Armagedon, esse termo Armagedon, ele significa Vale de Megido. E o Vale de Megido, ele representa um local real que existiu na época do povo de Israel, que fica na Palestina Central, né? Então ele representa ali uma planície que fica na Palestina Central, mas ele representa algo simbólico. Por quê? Porque esse local chamado Vale de Megido, ele era conhecido como vale em que aconteceram muitas guerras. Então, da mesma forma que um campo de batalha, então nesse local ali muitas mortes aconteciam, né? Um local de muitas batalhas que foram travadas nesse Vale de Megido. E aí nós vemos referência a isso, por exemplo, segundo Reis, capítulo 23, verso 29, segundo a Crônicas, capítulo 35, verso 22, ou falando do Monte Carmelo, que é o mesmo local, né? Então, se o Vale de Megido é a parte baixa, o Monte Carmelo é a parte alta. Ele é apresentado, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 18. E a questão, então, não é o local. Esse local é um local simbólico. O Armagedon é um símbolo. Mas o que está aparecendo ali é a representação de uma última batalha que nós sabemos que vai ser mundial. Todo o globo estará envolvido nessa batalha, e não apenas um local literal, né? Sabemos que os espíritos eles viajam por toda a Terra, sem restrição, enquanto Deus assim o permitir.
Seguindo então para Apocalipse capítulo 16, agora vamos para o verso 19, e diz assim: E a, e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, né? Aqui sabemos já estudamos sobre isso, que a Babilônia aqui é uma representação clara de um local onde existe alguém que se assenta como Deus, que se diz que é Deus e que se auto-intitula a capacidade de perdoar pecados. Então sabemos que o Vaticano, o papado em especial, ele atribui a si mesmo essas características, né? E essa, então, grande cidade é uma representação da Babilônia, no caso, o Vaticano, esse país aqui que está voltando a ter poder aí mundial, né? E aqui diz que o que vai acontecer é que ela vai se dividir em três partes. E alguns interpretam isso como a distinção dos três poderes que formam, por exemplo, o catolicismo, o protestantismo apóstata e também o espiritismo, né? Mas aí diz então que ele vai receber o cálice. É a hora do acerto de contas. Quando nós vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 51 e o verso 17, nós vemos aqui uma menção também do profeta Isaías falando desse juízo que virá, em especial, por esse poder que se auto-intitula divino, mas que nega a Bíblia, nega a palavra de Deus, né? Então, claramente um poder aí apóstata. Vamos seguir para o verso 21 agora, e diz assim: Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. E aqui eu me atenho aqui nesse cálculo aqui sobre 1 talento, né? O que que é 1 talento? Essa referência saraivada, por exemplo, ela aparece em Êxodo, capítulo 9, o verso 23. Mas 1 talento, ele representa um granizo, por exemplo, né, a munição de Deus aqui para punir a raça humana, né, com granizos que chegam, por exemplo, a 34 quilos, uma vez que 1 talento ele equivale a aproximadamente 34 quilos. E agora eu convido você a pensar, imagina 34 quilos, né, uma pedra de 34 quilos viajando a uma velocidade superior a 200 quilômetros por hora, que é, né, a velocidade ali da gravidade, né, que a lei da gravidade, ela pode chegar a mais de 200 quilômetros por hora, o estrago que isso não faria naqueles que estiverem ali tentando se esconder desse castigo de Deus. Mas a boa notícia é que realmente Deus aqui, nesse momento, ele vai estar protegendo seus filhos. Isso vai cair apenas pelas mãos de Deus, mas nos ímpios, né? Naqueles que não aceitarem o último apelo de Deus, o último chamado de Deus. Seguindo, então, vamos agora para o capítulo 17 e o verso 1. Vamos ler lá, e diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, né? Que mais uma vez uma referência a esse poder de uma mulher que é uma igreja, está falando de uma igreja poderosa que está sentado, que existe, né? Que tem a sua sede ali. Onde tem muita água, ou seja, a água é igual a povos, então vários povos estão ali, né? Então está falando realmente do mesmo poder que nós acabamos de falar. Então diz ali que um dos 7 anjos, um dos 7 anjos é um dos anjos que tem ali os flagelos, né? Um dos anjos portadores dos flagelos. Fala da grande meretriz, e aí diz então, né, essa igreja que é
embora em algum momento da história tenha se originado da igreja verdadeira, mas ela se prostituiu, né, se corrompeu, e nós estamos falando não de igrejas pagãs, estamos falando de igreja cristã, né, mas que abandonou aí o caminho e prega hoje verdades que não são bíblicas. E quando fala muitas águas, nós entendemos claramente que águas são povos, então uma referência clara à Europa. E aí estamos fazendo uma referência, por exemplo, ao que Jeremias, capítulo 51 e o verso 13 nos apresenta. Capítulo 17, vamos para o verso 3 agora. Diz assim: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Um detalhe aqui que eu gostaria de mencionar é que quando fala o Apocalipse, ele não é sequencial, ele não é um livro necessariamente sequencial. Algumas coisas aparecem em ordem sequencial, outras não. Aqui nós vemos um exemplo claro, né, de um momento em que existe uma volta no tempo, né? Então está se falando agora de uma mulher assentada sobre uma besta. Então, mulher, igreja, besta, um poder, um rei ou um reino. E aqui, quando fala as características, né, diz que ela é escarlate, escarlate é vermelho, e ela contém nomes de blasfêmia. Lembrando que Jesus ele foi acusado de ser blasfemo porque ele falava que ele podia perdoar pecados, como realmente ele podia perdoar pecados por ser Deus, né? Mas que igreja que tem um poder tanto religioso quanto civil e que tem o poder de perdoar pecados, né? Que você pode ir lá confessar o seu pecado e ele é perdoado. Já vemos aí algumas dicas interessantes, né? E fala que ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Do que está se tratando aqui? Nós vemos claramente, por exemplo, que esse símbolo mulher, ele pode ser traduzido por igreja. E aí nós vemos referência a isso em Efésios, capítulo 5, versos 23 a 25, e outras passagens, Oséias capítulo 2, verso 5, Oséias capítulo 3, verso 1, Ezequiel capítulo 16, versos 15 a 58, Apocalipse 14, 14, está falando do mesmo poder, né? Dessa mulher que é uma igreja que tem ali um período grande na história, um poder que começou no ano 538, né? Então são dicas que a Bíblia nos dá, e quando você confronta isso com a história, não resta muita dúvida, né? Não tem muita margem para questionamento. E fala que essa mulher estava montada numa besta, então, mulher igreja montada num poder civil, né? Poder civil, que é a mesma mulher que é apresentada, por exemplo, em Daniel capítulo 7, versos 17 e 23. Ela é escarlate ou ela é vermelha, é, e pode representar tanto a cor, que é frequentemente utilizada por essa igreja, mas também o rastro de sangue que ela deixou por onde passou, né? Basta buscar isso na história. Veja o que aconteceu na Idade Média, a perseguição que foi imposta, a Santa Inquisição. Muitas pessoas perderam a sua vida, isso é história, né? Não existe muita margem aí de dúvida com relação a isso. Fala que ela tem nomes de blasfêmias, que são doutrinas como, por exemplo, a divindade do Papa, confissão auricular de pecados ao sacerdote romano, imortalidade da alma com céu, inferno e purgatório, oração pelos mortos, salvação pelas obras, o sacramento que mata simbolicamente a Cristo em cada missa, o batismo de crianças, e a lista vai. Nós estamos falando de doutrinas, essas doutrinas que não são bíblicas. Não são bíblicas, você não vai encontrar isso na Bíblia, né? Você vai encontrar isso na tradição, tradição que ela mesma impôs, mas isso não é bíblico. E diz que ela tem 7 cabeças, e a resposta está no verso 9, sobre o que significam essas 7 cabeças. E os 10 chifres são 10 reinos que a formaram na Europa, e nós vemos isso descrito, por exemplo, em Daniel 7, 24, Apocalipse 17, 12, está falando do mesmo poder,
10 chifres, são 10 reinos que foram as 10 tribos bárbaras que deram origem à Igreja Católica Romana. Isso é história, não tem muito o que se questionar nesse caso. Vamos para Apocalipse 17, o verso 4 agora. Diz assim: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, essa mulher aqui, ela é descrita como uma mulher rica, porque ela está adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. E se mulher representa a igreja, qual que é a igreja mais rica que se tem hoje, né? Que se encaixa nesse perfil histórico. Olha só que interessante. Quando fala-se dessa cor púrpura, ela representa uma cor que vai do rosa ao azul, né? E alguns teólogos dizem que isso aqui representa ambiguidade, né? Ou seja, mistura-se duas cores e aqui vemos o rosa e o azul. Se nós entendemos que o azul representa o sexo masculino e o rosa representa o sexo feminino, nós tivemos um caso aqui de androgenia, né? Então, essa ambiguidade que era muito comum, muito frequente em deuses pagãos, né? Deuses andrógenos, que eram tanto homem quanto mulher. Então, mais uma vez, a origem pagã, né, que influenciou aí o surgimento dessa igreja. E ela é adornada de ouro, então ela é uma igreja muito rica. Qual é a igreja que tem ali os maiores bancos do mundo, né? Basta uma pesquisa rápida, você consegue encontrar aí aonde ficam, quem controla esses maiores bancos do mundo. Então ela é muito rica. E diz que ela tem ouro, pedras preciosas e pérolas, né? Então a mesma correlação com a tríplice coroa papal, né? Existe uma coroa literal que ela é tríplice e ela tem ali toda uma simbologia que pode ser aí apontada por essas pedras preciosas e pérolas, né? Essa é a tríplice coroa papal. E diz que ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominação e imundícia da sua prostituição. Do que será que está se falando aqui, né? Se essas abominações, se as imundícias da prostituição, se a verdade é o que está na palavra de Deus, essas prostituições e imundícias são deturpações da palavra de Deus, né? Interpretações deturpadas da palavra de Deus. Ou seja, deveria ser cheia de fé, mansidão e domínio próprio, mas o que a gente vê de fato não é isso acontecendo. A história nos mostra que não foi isso que aconteceu. Jeremias 51, verso 7, nos dá uma referência também, né? Faz uma correlação com isso. Apocalipse 17, agora vamos para o verso 5, que diz assim: Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra, que outro também, outra passagem muito cheia de simbologia. Então, fala-se ali mistério, fala-se de uma grande Babilônia. Babilônia, hoje nós sabemos que não tem nada a ver com aquela Babilônia antiga, então ela é uma Babilônia simbólica que representa um poder atual hoje, né? Mãe das prostitutas, prostituta mulher, uma mulher, uma igreja, então uma igreja que se prostituiu, e no caso, se ela é a mãe, existem as filhas também, né, que se deturparam, que se prostituíram. E abominações da terra. Então vamos começar. Primeiro, diz na sua fronte, né? O que representa a fronte? É um chip que vai ser implantado aqui, como o Neuralink? Não, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. O que ela diz é que o lóbulo frontal é justamente aonde ocorre, as decisões ocorrem, né? Por quê? Porque é no lóbulo frontal que se tem consciência. É, isso também aponta que essa igreja, embora pregue a mentira, ela sabe da verdade. E mesmo assim insiste no erro, né? Continua insistindo no erro. Fala-se mistério.
O que que é esse mistério? Representando aí, no caso do período da Idade Média, ela era a única guardiã da Bíblia. Por que que se fala Idade Escura? Porque poucos, com exceção da igreja, tinham acesso à palavra de Deus. Então ela era pregada ali ao bel prazer e do jeito que eles queriam ensinar, com o viés que eles desejavam ensinar. E falava-se também, né, que esse mistério aqui pode ser relacionado também com a questão da salvação pelas obras, enquanto a palavra de Deus diz que a salvação vem unicamente pela fé. E diz mãe das meretrizes, e nós vemos que essa igreja, né, que foi a principal disseminadora dessas duas principais doutrinas que não são bíblicas, que é a guarda do domingo e que é a imortalidade da alma, e é aceito hoje praticamente universalmente, né? Quais igrejas que não aceitam, por exemplo, a guarda do domingo? Quais as igrejas que acreditam que a alma é mortal? Que uma vez que a pessoa morre, ela está num estado de inconsciência, não consciência, né? Como nós já pudemos ver. Então, vemos que essa igreja é uma igreja que se auto-intitula Igreja Mãe, né? Que quando, por exemplo, em 2012, ela falou que já não existe mais protesto. Agora não existe mais protesto, né, que foi ali iniciado por Martinho Lutero, já não existe mais. Mas ela não mudou absolutamente nada na sua conduta. O que ela quer é que as filhas retornem para a igreja mãe. Isso é história, uma pesquisa rápida nos apresenta isso. Apocalipse capítulo 17, vamos para o verso 6. Esse capítulo 17 tem bastante simbologia. E ali diz no verso 6, diz assim, capítulo 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, que igreja que perseguiu, que matou muitas e muitas pessoas durante um período enorme da história, que foi ali do ano 538 até o ano 1798. Qual igreja que existia nesse período? É a igreja romana, não tem outra possibilidade. Então fala que ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas. Então, claramente uma referência à Idade Média. E quando nós vamos, por exemplo, Apocalipse 13, verso 7, diz assim: O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, quando vemos ali grande espanto, João, quando teve essa visão, ele ficou realmente espantado por ver as perseguições e a maldade que foi imposta por essa igreja que perseguiu e matou tantos que contrariavam as suas doutrinas. Vamos para o verso 8, diz assim: A besta que viste, que era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aqui, esse verso aqui é um verso assim também bastante complexo, que não existe uma unanimidade na interpretação, e eu vou aqui tentar resumir as possibilidades de interpretação, né? Alguns entendem que essa besta que era e não é, que se apresenta como uma contrafação, por exemplo, de Cristo. Quando você vê Apocalipse capítulo 1 e 8, você vê uma correlação aqui entre as palavras, os termos que são utilizados, né? Então, essa besta que era e não é, assim como Jesus, que é apresentado ali como aquele ser que também era e não é, mas voltou a ser, né? Porque ele morreu e ressuscitou e agora está à destra de Deus. Então, esse poder ele tenta se colocar como ele. Primeira interpretação diz que essa besta escarlate é o próprio Satanás. A besta que não era é uma referência ao período de 1000 anos, quando Satanás será acorrentado por um anjo e lançado no abismo, conforme Apocalipse 20, versos 1 e 2. Primeira interpretação. E
está para emergir do abismo e caminha para a destruição, pode referir-se à soltura e destruição final de Satanás após o milênio, como nós vemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, versos 9 e 10. Primeira interpretação. Vamos para a segunda agora, que é aplicar o simbolismo desta besta escarlate aos Estados Unidos da América. Ok? Por quê? Porque se essa besta é um poder, é um animal, né? E se o animal ele representa um poder civil também, em especial civil, né? O que a gente pode entender com isso? Aplicar o simbolismo aos Estados Unidos da América, que é o poder que tem, né, hoje tem o controle mundial, está nas mãos desse poder, dos Estados Unidos. No panorama escatológico do Apocalipse, é este o último poder político-militar de alcance global, conforme Apocalipse capítulo 13, o verso 12, que assumirá atitudes imperiais como os 7 impérios anteriores a ele, que é precedente ou procedente da Europa, ou seja, os Estados Unidos surgiu a partir de pessoas que fugiram da Europa e, portanto, tem uma relação com os poderes anteriores em termos de origem. Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, conforme essa segunda forma de interpretação, que são Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, 7. A oitava cabeça pode ser, portanto, o poder americano. Por quê? Porque depois desses, o único poder que tem um alcance mundial é os Estados Unidos, conforme representado pela besta de 2 chifres em Apocalipse 13, 11, né? E os 2 chifres ali representando tanto a questão religiosa quanto a questão civil, e os Estados Unidos têm isso, né? É um país teoricamente protestante, mas nós sabemos que já está estreitando novamente os laços com a Igreja Mãe, no caso, a Igreja Romana. Pois esse poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17 a besta que sai do mar, ou também a grande prostituta, que é a mesma referência, né? A uma igreja, a uma mulher que não é, no caso ali, a mulher descrita como uma mulher pura, como a igreja pura. Vamos ler agora Apocalipse 17, versos 9 a 11, e diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. E aqui também existem possibilidades de interpretação, mas percebam que aqui a Bíblia está explicando. Isso é uma coisa interessante a se considerar, né? Vamos ler o verso 10 e o verso 11 também. Dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Bem complexo esse daqui, realmente, assim, a interpretação desses versos aqui, ela não é tão trivial. Então, eu vou passar algumas possibilidades de interpretação. Primeira interpretação é que as 7 cabeças são 7 montes. Primeira interpretação, são 7 montes literais, que representam Palatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio, que estão aonde? Estão em Roma, né? Então, se o Vaticano está assentado em Roma e ele está cercado por esses 7 montes literais, nós sabemos de que poder está se referindo aqui também. Segunda possibilidade de interpretação fala que são formas de governo romano. Isso, Uriah Smith, ele dava essa interpretação, mas isso no contexto da época, né? Eu vou apresentar aqui como uma possibilidade, que são reis, referindo-se à época de 753, cônsules, 510, ditadores, ano 500, tribunos, 493, decêmviros, 450, imperadores, o ano 30, agora depois de Cristo, papado, 538. Essa era a versão de Uriah Smith.
Uma terceira possibilidade de interpretação com relação às sete cabeças são sucessão de reinos, que começa pelo Egito, vai para a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, né? Então temos aqui os sete montes como esses sete poderes possíveis aqui, ok? A quarta possibilidade de interpretação é que os sete reis são sete papas contados a partir do ano 1929, quando foi ali o começo da cicatrização da ferida da cabeça, né, daquele poder ali que retornou, né? Nós já estudamos sobre isso também. E aí, quando nós contamos esses papas, temos o Pio VI, o Pio XVI, aliás, o Pio XII, o João 23, o João VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI, que está em conjunto com Francisco. Por quê? Porque, como os dois ainda estão vivos, então entende-se que esse poder ali, representado nessa forma de interpretação, representam os papas, né? E que o último será, então, o Satanás personificando a Cristo. Essa é a quarta forma de interpretação. E agora a quinta e última que eu apresento, pode ser que existem outras, né? Mas aqui eu tenho a interpretação que diz cinco caíram. Então, cinco caíram representa Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, que caíram, isso até o ano 1798. Um existe, que representa Roma caída, regendo através do estilo besta em pele de cordeiro, com a ajuda das sociedades secretas. Diz que outro ainda não chegou, representando a besta em pele de cordeiro, agora falando como dragão. E o oitavo poder, o oitavo aqui, então, o oitavo rei, no caso, a restauração do poder papal civil e religioso, caminhando para a destruição. São possibilidades, não existe aqui uma única que nós possamos bater o martelo, mas a história vai comprovar qual delas está ou estava correta. Vamos seguir então agora Apocalipse 17, verso 15, que diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, aonde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A própria palavra de Deus aqui interpretando, né, esse poder, aonde que ele está? Qual que é a igreja que tem um domínio mundial e que está sentado num local que tem muita gente? Simples assim. Né? Apocalipse agora, capítulo 17, verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Então, da mesma forma que esses poderes, né, que em algum momento ali deram todo o seu poder para essa besta, agora, não, em um momento da história, eles aborrecerão a prostituta. O que será que significa isso? Quando as pragas começarem a cair, é, essas pessoas que acreditaram nesse poder, nessas doutrinas que foram apresentadas por essa meretriz, por essa igreja, né, ou pelas filhas, eles vão entender que eles escolheram o caminho errado. Mas agora é tarde, então agora o sentimento que vai aflorar neles vai ser a revolta. Eles vão então agora odiar, né, essa igreja que fez com que eles se desviassem da verdade e isso acabou acarretando a perdição eterna deles. 17, verso 18, para encerrar o capítulo 17, diz assim: A mulher que viste é a grande cidade, tá? Então, essa mulher, que representa uma igreja, ela está num local, ela tem uma sede própria, ela tem uma cidade, né, que domina sobre os reis da terra. Simples assim. Né? E quando nós vemos, por exemplo, a história dos jesuítas, nós vemos que eles têm influência em todos os segmentos, em tudo que você imaginar está esse poder que foi criado justamente para combater a reforma. Ele está inserido em todos os segmentos, seja através de sociedades secretas, seja através de influência direta de conselheiros
a líderes religiosos e também líderes civis. Então, do que se está falando essa mulher, essa grande cidade? Nesse caso, a igreja também é uma localização geográfica. O grande não é em relação ao território, não é em relação ao território, mas sim ao poder que possui. Quem que tem acesso a todos os cantos da terra? Que poder religioso é esse? Não resta muita dúvida aí de opção do que a palavra de Deus está falando. Vamos seguir para o capítulo 18, que esse é um capítulo que não é tão demorado. Vamos ver até onde a gente consegue ir. De repente nós terminamos hoje. Capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E aqui nós vemos o exemplo de um anjo que é diferente, né? Por que ele é diferente? Porque diz outro anjo. Não é nenhum daqueles anjos que tinha, né? Então esse anjo agora ele é diferente, por exemplo, do anjo de capítulo 17, verso 1. E nesse caso, os mensageiros são humanos. O que nós podemos entender com isso, né? A terra se iluminou com a sua glória. Nós sabemos claramente que pouco antes do fechamento da porta da graça, em que os poderes das trevas vão se unir, Deus também terá o seu grupo de elite, o seu esquadrão de elite ali, que será iluminado, que iluminará a terra. E essa iluminação nós sabemos aí que é a proclamação, né, das três mensagens angélicas que nós já estudamos e que serão fundamentais para a separação daqueles que vão estar como trigo e aqueles que vão ser ajuntados como joio, né? É chamado também de alto clamor ou chuva serôdia. Vamos para o capítulo 18 e o verso 4 agora. Diz assim: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, quando fala-se ali, retirai-vos dela, nós vemos, por exemplo, uma referência a Isaías 48, 20, a Jeremias capítulo 50 e o verso 8. Né? E da mesma forma como o apelo foi feito para o povo de Deus que estava na Babilônia, para que ele saísse de lá, no final do tempo, o povo meu aqui, Deus vai fazer a distinção entre um grupo, tá, que vai manter a verdade bíblica, que vai se manter fiel à verdade bíblica, mesmo em face à morte. Ou seja, esse é o último apelo para que as pessoas que, caso estejam na Babilônia, né, que é esse complexo religioso que envolve tanto a mãe quanto as filhas, então essas pessoas serão convidadas a sair, não permanecer lá, não permanecer, a sair dessa igreja. Esse vai ser o último convite para aqueles que permanecerem, sabemos qual vai ser a condenação. Vamos para Apocalipse capítulo 18, verso 7 agora, que diz assim: E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então, o que diz aí? Que essa medida de felicidade vai ser equivalente à medida de tristeza. Quando fala ali, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, vemos aqui uma referência, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, verso 17. Né? Ela se glorificou na sua luxúria, no momento de glória, no momento de poder, no momento de riqueza. Mas o castigo virá na mesma medida da sua luxúria. Então, se ela é uma igreja muito rica, muito poderosa, ela vai ter um castigo proporcional ao que ela teve também de benefício, né? Punição pelo engano. Apocalipse 18, verso 21 diz assim: Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, quando fala será arrojada a Babilônia,
Aqui nós vemos novamente, né, o Novo Testamento dialogando com o Antigo Testamento, e uma referência, por exemplo, a Jeremias capítulo 51, os versos 63 e 64. Diz ali: nunca mais será achada. Também dialogando, Ezequiel 26, 21. E alguns interpretam que esse castigo será literal, ou seja, o fato do Vaticano estar ali próximo do mar literal, de águas literais, né? Então, não precisa muito para que, de repente, o mar ali elimine essa cidade literalmente, né? Se vai acontecer de forma literal, nós descobriremos pela história. Apocalipse capítulo 18, verso 23, diz assim: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Né? Então, veja, voz de noivo, voz de noiva, uma referência, por exemplo, a Jeremias 25:10. Mas aqui está falando de um local onde cerimônias religiosas são celebradas, né? Nós estamos falando de uma igreja. E aqui, nações seduzidas pela feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria remete novamente ao engano de Satanás, que você morre, você não vai é, deixar de existir. Tua alma vai vagar para algum lugar, enfim, né? Então, isso é uma forma de interpretação sobre a feitiçaria, a compreensão da imortalidade da alma. Apocalipse capítulo 18, e o verso 24 diz assim: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Né? Então, mais uma vez, referência ao período da Idade Média, muito sangue, muitos mortos, né? E profetas também, né? Naquele período ali, desse poder da perna de ferro ali da estátua de Daniel. E o sangue dos profetas, uma referência, por exemplo, a Jeremias capítulo 51 e o verso 49, em que a história nos confirma em que muitos foram mortos. Faltam poucos versos, vamos terminar. Capítulo 19 agora, vamos direto para o verso 8, né? Entendendo que os outros versos podem ser entendidos de forma literal ou eles mesmos se explicam. 19, verso 8 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Agora já está falando de uma outra mulher, né? Uma outra igreja que agora foi vestida de linho finíssimo. E o linho finíssimo, o que que representa isso? Se você continuar o verso 8, você vai ver o que que significa. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? Então, o próprio verso aqui se autoexplica. Vamos para 19 agora, verso 10, e diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E aqui temos a interpretação do que nós vimos um pouquinho antes, né? Porque diz assim: mantenha o testemunho, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, se a característica do povo de Deus, do remanescente, é guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, e nós vimos que a fé em Jesus significa o dom profético, a Bíblia ela traz luz sobre a prova dos 9, né? Você quer saber se a tua igreja é a igreja verdadeira, que está vestida de linho finíssimo, ela tem que ter essas duas características. Quais são elas? Guarda os mandamentos de Deus, os originais, não os deturpados, né? Os originais, os 10. E tem o dom profético. Simples assim. Essa é a própria palavra de Deus trazendo aqui a fórmula para a prova dos 9. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, né? E o testemunho de Jesus. Então, a adoração primeiro deve ser única, exclusivamente a Deus. Não é a santos, não é a Maria, não é a mais ninguém, exclusivamente a Deus. E nós vemos aqui, então, que o significado da fé significa
O testemunho de Jesus, então, é o dom profético. E aqui é a explicação. Vamos para Apocalipse 19, 11. 19, 11, que diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Perceba que esse cavalo branco aqui, ele é um cavalo branco que não é o mesmo, por exemplo, que nós estudamos em Apocalipse capítulo 6 e o verso 1. Aqui nós estamos falando de outro cavaleiro. E vamos ver o que a própria palavra de Deus nos descreve sobre este cavalo e este cavaleiro. Vamos para o verso 12. Vamos ler até o verso 16. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo em maiúsculo, né? O Verbo de Deus, a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, aqui claramente falando de Jesus, já vimos essa espada que sai da boca dele, é uma espada de dois gumes, como já vimos também, que representa a palavra de Deus, então está falando claramente do próprio Cristo. Verso 17 diz assim: Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então, se o Apocalipse apresenta duas ceias, né? A primeira é a ceia do Cordeiro, no outro agora nós vemos a ceia de Deus. A ceia do Cordeiro é aquela que estará acontecendo no céu. E essa ceia de Deus é a punição dos ímpios, né? Em que os ímpios serão realmente punidos pelo seu pecado e pela rejeição da salvação de Cristo Jesus. Vamos agora para Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. E agora estamos faltando pouco, vamos terminar. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos, né, no futuro. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, nós já vimos, estudamos sobre isso. Esse período é o período depois da segunda volta de Cristo, né, da segunda vinda de Cristo, em que ele vai resgatar os seus, vai levar mortos e vivos, ressuscitando todos, vai levá-los para o céu. E nesse período, Satanás ele estará preso. Por que ele estará preso? Porque ele não terá quem tentar. Todos os ímpios mortos na terra ficarão aqui aguardando a sua sentença final, e Satanás não terá a quem tentar. Então, essa é a corrente que vai prender Satanás por quanto tempo? 1000 anos literais, tá? 1000 anos literais. Vamos para Apocalipse 20, agora, verso 4, que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Guarde esse termo, né? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Veja, viveram e reinaram. Está falando de mortos aqui? Não. Mas por que ele foi usado, por exemplo, esse termo, as almas dos decapitados, né? Porque nós vemos uma referência clara a Apocalipse capítulo 6, verso 9. Não está falando de alma separada de corpo, espremida ali debaixo do altar, negativo. Não é isso que está falando. Está falando que tanto os que vão vivos para o céu, quanto aqueles que morreram serão ressuscitados
e todos estarão vivos lá no céu, né? É uma resposta para aquelas almas que clamaram, né? Até quando, reto juiz, justo juiz, não julgarás, né? É aquele poder ali que nos tirou a nossa vida, né? Então, está falando aqui claramente. E quando fala 1000 anos no céu, quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 20, o verso 6, lá diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Está falando dos mortos que vão ressuscitar, né? A Bíblia aqui se auto-explicando. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então, é o período depois da volta de Jesus que todos estarão no céu, sem arrebatamento secreto, né? Tudo muito às claras. Quando Jesus voltar, todo olho verá. Não vai ter essa história de alguns sumindo, roupas ficando, né? Carros desgovernados, enfim. Vamos agora ler os versos de 7 a 9. Apocalipse 20, versos 7 a 9, diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, aqui é o momento então em que, depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém volta à Terra, mas ainda não aconteceu a sentença final, né? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, Satanás ele vai juntar todos os ímpios que vão ressuscitar nesse momento para ver então a glória de Cristo voltando, né? E Satanás então vai tentar a última investida, uma investida frustrada, e nós vemos uma referência a isso em Ezequiel capítulo 38 e também capítulo 39. É a punição final. E já estamos caminhando aqui para o fim do Apocalipse. Apocalipse agora vamos para Apocalipse 22, Apocalipse 21 é bem explicativo, se auto-explica, e nós vamos ler apenas 2 versos de Apocalipse 22, que é Apocalipse 22 e o verso 2, o primeiro, que diz assim: No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Mas eu pergunto, se nesse momento, né, em que o povo de Deus vai estar de volta à Nova Jerusalém, agora já restituídos a seu estado agora sem corrupção, né, por que vai ser necessária a cura das nações? E ali fala da árvore da vida, dos frutos e das folhas. A árvore da vida, então, no caso, representa a providência divina eternamente. É Deus provendo vida para todos, mas agora uma vida eterna, né? E esses frutos aí, quem comer aí representando, então, o poder de Deus para dar a vida eternamente para os seus filhos. Mas e as folhas? Qual o significado dessas folhas? Nós entendemos que essas folhas elas serão utilizadas para aqueles que serão ressuscitados na volta de Cristo, eles serão ressuscitados numa condição divina, mas serão ressuscitados numa estatura da mesma forma que eles morreram. E essas folhas, elas darão simbolicamente ali a capacidade de que o homem que se degradou com o tempo, ele volte à condição é, adâmica, né, de Adão, a altura, a estatura de Adão. Então, vai ser um momento de equalização daqueles que foram se degradando com o passar do tempo. Coisa maravilhosa isso. E eu quero terminar com Apocalipse 22, verso 15, o último verso que tem uma simbologia interessante ali, né? Olha o que diz Apocalipse 22, verso 15. Diz assim: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Então vemos que feiticeiro, ok, impuro, assassino, idólatra e todos aquele que ama e pratica mentira. Esses ficarão fora. Mas os cães também, será que esses animais serão punidos exclusivamente eles, né? Ficarão fora? Isso representa um estudo muito mais avançado do que nós falaremos aqui, mas os cães são símbolos de uma tradução que pode ser encontrada, simbologia, simbolicamente, em Filipenses capítulo 3, verso 2, né? O que representam esses cães como animais? São os maus obreiros, aqueles que dizem que têm a palavra, que têm a verdade de Deus, mas que conduzem o povo a condenação final e não a salvação, né? Então, esses cães que ficarão fora serão aqueles que dizem ter a palavra, mas essa palavra não condiz com a verdade bíblica. E aqui nós encerramos este último estudo foi um estudo realmente muito interessante, muito denso, né? Mesmo vendo apenas os símbolos, foram vários capítulos, vários versos que foram recapitulados, mas agora você tem aí uma tabelinha profética, né? Que você vai conseguir agora entender o que realmente esses símbolos representam e entender de uma forma um pouco mais clara o que o Apocalipse quer apresentar. Que Deus abençoe sua vida, que essas verdades que foram aqui apresentadas, elas sirvam para a iluminação. E mais do que tudo, não acredite no que eu falei. Busque na palavra de Deus. Não acredite no seu pastor, não acredite no seu padre. Acredite na palavra de Deus. Busque a verdade na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar e você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.